E aí, Oi, gata? tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem. Até que vim, né? Porque a luz caiu hoje, era 5 horas. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí voltou. Já tava assim, meio desesperada. Vou dar início aqui, tá bem? Tá bem, pode pegar isso. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Anne Caroline, sou representante do Circuito Universitário do Estado do Tocantins. Esse projeto ele é realizado pela MPC Filmes com patrocínio da Petrobras e do Ministério de Cultura do Governo Federal. Esse projeto ele tem como objetivo levar sessões de filmes gratuitas para espaços públicos seguidas de debate. Esse ano ele acontece em duas modalidades, que é o presencial e o online. Hoje a gente está aqui com um convidado mega especial, que é a Temísia, e a gente vai debater o filme Para Onde Vão as Feiticeiras. Eu vou abrir para a Temísia, ela está se apresentando. Lembrando que o projeto ele acontece nos 26 estados, mas o Distrito Federal simultaneamente. Para quem perder a live hoje, pode acessar nossas redes sociais, @MPC Filmes. Vai estar todas as lives disponíveis com dos outros estados, com os outros debatedores, que é muito legal. E desde já agradeço imensamente a Temísia por ela ter aceitado esse convite de estar colaborando hoje aqui nessa live, visto que a gente vê o tanto que é sucateado, né, quando é para falar de temas como esse, quando vem verba, né? Então agradeço demais a Temísia e é isso. Abra a fala agora para a Temísia para ela estar se apresentando. Após eu vou falar um pouco sobre o que é o filme e a gente inicia o debate. Estão me ouvindo? Então, tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Artemisa Suarte, sou estudante de licenciatura em teatro na UFT. Uma mulher preta, lésbica e também faz parte do movimento Enegrecer, né? E aí eu tô na luta há muitos anos, né? Tipo, a gente nasceu já, né? Então a gente já nasceu político. E eu tô muito gratificada pelo convite, muito obrigada pelo convite, viu, Ana? Eu gostei muito e eu tenho muitas coisas para falar sobre o filme e apontar. Mas é isso. Espero que vocês também possam gostar da live, né? Quem for assistir. E obrigada a todo mundo que está participando. Seu microfone. Gente, obrigada a todos os participantes mesmo. Lembrando que a gente entrega certificado de ouvinte. Quem quiser ganhar o certificado de participante da live, só me mandar no PV seu nome completo, me mandar também seu e-mail, que eu vou estar disponibilizando os certificados. O filme, ele é Para Onde Voam as Feiticeiras. Confesso que é um filme que me instiga demais, é um dos meus favoritos. O filme ele vai retratar sobre gênero, raça, classe, sexualidade, falar sobre transfobia, vulnerabilidade e branquitude, né? Então ele vai estar relacionando vários temas. É, Hoje a gente está fazendo esse debate pela segunda vez de um formato diferente, né? Eu trouxe várias pessoas trans, trouxe homossexuais. Hoje a gente está com a Artemisia aqui, uma mulher preta super potente. Fiquei, assim, grata demais dela ter aceitado o convite, visto que já seguia ela, acompanhando o movimento dela. Em outros lugares aí, no grupo do NGC, sempre assim, a gente compartilhando, né? Para a gente dar início, eu queria que a Artemisia ela começasse, né, falando sobre essa questão que o filme ele vai mostrar, um dos principais temas assim que eu acho que o filme mostra, que é essa aliança entre os grupos representantes ali no filme, né? Que é a galera LGBTQIA+, a comunidades negras, os indígenas e os trabalhadores na luta por direito, reconhecimento, luta por moradia. E eu queria né, que a Artemisia ela falasse o quanto a importância dessas alianças para a gente. Então, eu também anotei isso, né? A primeira coisa que eu anotei foi aliança, quando eles falaram o nome. E aí, enquanto eles estavam na rua, perguntando, né, para as pessoas de quem eles iam falar, para todas as pessoas que estavam de fora, né? Tipo, vamos falar sobre os LGBTs, né? Vamos falar sobre povos indígenas, o morador de rua, né? A luta por moradia. E aí a moça virou e falou assim, então vamos falar da gente, né?
Então, eu acho que quando a gente fala, o grupo de minoria, né? Os grupos de minoria se juntam, então vamos falar da gente, né? É o povo brasileiro, vamos falar do povo brasileiro. E aí, quando eu escutei essa palavra aliança, eu fiquei, uau. Porque a gente sabe, né, que no decorrer do filme também teve esses embates, né? A mulher preta e o homem gay preto é totalmente a visões, né? As visões são totalmente diferentes. E a Preta Ferreira luta por moradia também. Então ele explicou como é a visão dele dentro da moradia, né? Dentro das pessoas que buscam pela moradia. E aí, mesmo tendo esses, vamos dizer, embates, né? Mesmo tendo essas em frente um com o outro, ainda tem essa aliança. Então é tudo na base da conversa, né? Tudo é debate, tudo é na base da conversa. Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu estou formando uma aliança aqui com você, mas cada um sabe as suas dores, né? Então eu estou levando a minha dor e você leva a sua dor. Só que a gente junta todas essas dores para poder tentar fazer ou tentar mudar alguma coisa do nosso convívio, que a gente sabe que infelizmente a gente não consegue levar isso mundialmente, né? Mas a gente leva para a nossa comunidade e para onde que eles foram para o centro, né, da cidade, para poder levar essa aliança deles. Sim, exatamente. Isso me pega também bastante assim no filme. A gente vê, né, que são os grupos ditos minoritários que tentam resistir ali naquele espaço ali permeado assim pela branquitude, né, pelo homem heteronormativo e daí vai ter esses embates no decorrer do filme. Eu acho que até um momento que aparece a Erika, Whittle, né? A Erika Hilton, quando eu vi ela, eu falei, meu Deus, ela tá aqui. Sim, e daí E aí tem ela um embate. E tá até um embate sobre isso, e ela fala sobre isso, né, de que a mulher branca, né, fala que sente a dor dela, mas ela fala, você não sente a minha dor. Então, tipo, eu não sei sentir a dor de uma pessoa trans, e eu não sei sentir a dor de uma pessoa indígena, mas eu sei sentir a dor de uma mulher preta, lésbica na sociedade, entende? Era isso que ela tava falando, e ela tava falando ainda mais da branquitude, né, que a branquitude pega esse de, eu tô sentindo a sua dor, né, eu tô do seu lado, eu sinto a tua dor. Não, você não sente a minha dor. Você vê a minha dor. E você sabe que isso é errado, né? Sim, sim, exatamente. Daí a gente vê eles indo para aldeias ali, a gente vê eles chegando no movimento ali da Preta Ferreira por moradia. Eu acho assim que essa aliança ela é contínua, né? Ela é diária. A gente vê que nós, dentro dos nossos grupos, a gente também forma essas alianças com esses grupos para a gente poder estar resistindo, se reinventando, né? Dentro dessa sociedade. Puxando o gancho, né? Eu queria que tu falasse também sobre como o documentário ele lida, né, com a discriminação e a violência baseada em identidade de gênero e orientação sexual. De que forma eles sofrem, né, essa discriminação e eles resistem a essas adversidades ali. Teve um momento do filme que, na hora que eles começaram a falar, né? Aí chegou um pastor com Bíblia. E aí, tipo assim, até as pessoas, né, precárias, da precariedade de moradores de ruas, também ficaram contra os LGBTs. E aí ficaram contra o pessoal. E aí eu fiquei agoniada, porque fizeram um montinho, né? E aí, como eles estavam lá, e aí eles tentavam falar, né? E as pessoas não deixavam, ninguém deixava eles falar. E aí eu fiquei agoniada. Parecia que eu estava ali naquele momento, né? A gente fica tão assim na sociedade que qualquer coisa que acontece, né, com a nossa comunidade, a gente fica agoniada. Eu assisti o filme nessa parte agoniada, né? Porque como é que eles conseguiram manter toda a postura e poder sair dali, sabe? Pelo menos vivos ou sem ninguém agredir eles fisicamente, porque verbalmente foram agredidos, né? Então essa parte eu fiquei chocada em como os corpos, né? Os corpos transgêneros e é tão vulnerável, né? A gente cis é totalmente diferente. Eu sou uma mulher cis, mas mesmo sofrendo, eles ainda não têm nem a capacidade de pensar que as pessoas verem como uma pessoa, né?
E aí, isso realmente, eu fiquei muito marcada com isso, né? Porque, como você disse, a gente constrói no nosso dia a dia essas alianças. E as minhas alianças são né, com pessoas indígenas, pessoas trans, né? Pessoas LGBTs, que é mais, e também pessoas que lutam por moradia. Né? Eu faço um curso que é o teatro, então o teatro é todo mundo, a aliança ali é o meu é o povo do meu teatro, né? Minha comunidade do teatro. Então a gente fica à mercê disso também, né? Mesmo a gente sendo mulher cis, a gente fica só sente a dor, né? A gente não consegue, realmente a gente só vê a dor, né? A gente não pode falar assim, eu sei o que que você sente, mas não é isso, né? E a gente só sente essa dor, é isso, esse filme é bem marcante. E olhando o lado, né, cinematográfico, né, e visual do filme todinho, quando começou eu fiquei, meu Deus, esse é o filme? Tipo assim, eu pensei que ia começar um filme, assim, do nada, aí, não, é um filme por trás do que eles estavam gravando, né? Então é tipo os bastidores, então é como se eu estivesse lá dentro. Então o filme é como se eu estivesse fazendo parte dessa aliança também. Formato desse filme eu acho muito interessante. Como eles constroem esse filme, porque tipo, é muito assim. A gente se sente dentro e a gente vê que realmente aquilo é coisa do nosso cotidiano, né? Eles indo pra rua, a população olhando com estranheza, eles tentando ocupar aquele lugar. Tipo assim, é um documentário. Eu acho mais um documentário que um filme, né? Muito assim, foda, assim, eu gosto muito, assim. Eles improvisando ali, a galera entrevistando as pessoas. Realmente. É, intervenções artísticas, né? Que eles falam também sobre isso, de que como eles fazem a intervenção artística como meio de manifestação e mostras de vários corpos, né? E aí a sociedade também entra, né? E isso, tanto que as pessoas entram, começam a fazer rimas, a falar suas falas políticas também. Então é uma intervenção artística que ele faz com toda a população. Eu gostei muito dessa parte. Tem uma parte até que eu morro de rir, que é a parte daquela senhorinha que ela fala que não gosta de gente, parece que ela quer matar todo mundo, gente. É bem isso. E aparece tanta gente do nada, apareceu um cantor e cantou, e aí do nada várias outras manas também chegaram e falaram, né? É muito isso, sabe? O nosso dia a dia é sobre isso, é sobre falar o que eu sinto e também dar fala para as outras pessoas o que elas sentem. Eu acho que esse filme ele relaciona muito assim contigo, assim, na questão do teatro, porque ao mesmo tempo que há esse improviso, eles param ali, ele faz várias cenas assim, É, é muito legal. Queria também, Artemisia, que tu falasse um pouco, né, sobre estar nesse lugar quanto uma mulher preta, LGBT e tudo mais, e tipo, falasse também da tua vivência, né, de enfrentar esse racismo, essa homofobia ainda na sociedade, como que tu vê essa forma, né? então, como eu vou falar, que nem eu falei para você no começo, quando a gente nasce, e a gente já nasce uma pessoa política. Política de sobrevivência, né? Política dentro da sociedade. O que que eu sou dentro da sociedade? O que que eu sou? Então, quando você se percebe mulher preta, você fica, uau, agora eu entendi o porquê de tudo aquilo na infância, sabe? Eu escutei um lá que era assim, somos barrados desde criança, né? Então somos barrados desde criança de ser uma pessoa preta de cabelo crespo, somos barrados desde criança de ser uma pessoa, de você uma criança afeminada, somos barrados desde criança de demonstrar afeto, né? Que isso é o errado, né? Que a criança não pode demonstrar afeto para outra criança do mesmo gênero. E aí fica nisso, né? E aí quando você se percebe, olha no espelho, e você fala, o porquê que eu sofri tudo isso? Então você percebe que é o porquê da minha cor, né? O porquê que eu sou preta. E aí
eu, muitas pessoas que eu conheço não têm esse acolhimento, né? De casa, muitas pessoas LGBT quando se assumem não têm esse acolhimento em casa. Eu me assumi aos 16 anos, hoje eu tenho 24, e a minha adolescência todinha foi minha mãe é incrível, minha família é incrível, então eu tive todo o acolhimento, então eu penso todo dia só agradecer pela minha família, que eu estou assistindo a maioria da minha família, e minha mãe, né, ela que cortou meu cabelo, então, tipo, minha mãe cortava meu cabelo, né, uma mulher preta cortando o cabelo da sua filha, e aí ela falou bem assim, quando eu completei 16 anos, vamos cortar seu cabelo, vai deixar seu cabelo natural. E foi onde que eu andei a primeira vez na rua, eu vi você. A primeira vez na rua, o meu cabelo crespo. E aí ela falou bem assim, você tá muito linda. E, e isso é realmente muito gratificante para mim, ter esse acolhimento, né, como, como pessoa. E como eu me assumi aos 16 anos, os meus amigos não tiveram isso, né? Meus amigos gays, quando foram se assumir, alguns relatos de que as mães batiam neles, né? E aí minha mãe ficava, não, vem aqui para casa, dorme aqui em casa. Então ela é uma pessoa maravilhosa, incrível. Eu queria que todo mundo tivesse uma Maria Mônica como mãe. E é isso, e a gente cresce e a gente percebe que toda luta é válida, mesmo que seja pequena, né? A gente, a gente pensa que talvez aquela pessoa que não se sente pertencente a nenhuma comunidade, né? Mesmo a pessoa sendo preta, eu já vi várias pessoas pretas renegando que não são pretas, né? E aí você fica em choque, né? Como essa pessoa não se aceita. Mas a vivência dela, o dia a dia dela foi totalmente diferente do meu. Mesmo eu sofrendo, né? Eu ainda tive todo o acolhimento, né, da minha mãe, da minha família, da minha avó também, que é uma pessoa incrível, né? E aí a gente fica nisso. E falando sobre como eu me aceito na sociedade, quando eu era criança, eu acho que eu tinha pré-adolescente, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, eu queria ser homem. E aí eu pensei, será que eu sou uma pessoa trans? Eu passei a minha coisa todinha, né? Meu Deus, eu não sou lésbica, eu sou uma pessoa trans. Mas é por conta que eu via que o meu irmão, que eu era muito apegada com ele na infância, tinha liberdades, né? Por ele ser homem. E aí eu não tinha essa liberdade. Então eu ficava comigo mesma, né? Por que eu não me gosto, né? O porquê que, como as pessoas me veem diferente, e por que meu corpo é assim, né? E aí a gente vai só crescendo, e quando a gente cresce, a gente vai estudando, né? A gente vai correndo atrás, sabendo o que eu me aceito. E quando você tem um apoio, né? Mesmo que seja de um amigo, mesmo que seja só de uma pessoa, de uma palavra amiga, quando você tem um apoio, eu acho que você consegue se ver melhor ainda, sabe? Sobre isso. É isso. Nossa, eu acho que eu fiquei até sem palavras agora, assim, porque é algo muito emocionante, é a família, né? Eu também vejo, assim, nesse laço, assim, eu também sou de uma família onde meu pai é indígena, onde minha mãe é uma mulher negra, eu tenho um irmão LGBTQIA+, e daí, tipo, meus pais demoraram, assim, pra aceitar, mas hoje meu irmão, ele tem esse apoio, assim, da família e, tipo, eu acho que isso é o principal. Tipo, não é que meus pais, eu acho que eles demoraram pra aceitar, é porque é tão imposto, assim, na sociedade que isso é errado, ainda mais quando segue nessa linha do catolicismo, essa linha cristã, né? Como a gente viu ali no filme, como fosse um pecado, como a pessoa, ela tivesse, assim, já entrando ali na beira ali do inferno, né? Então, tipo assim, as pessoas elas começam a renegar e a culpar alguém, né? Tipo, por essa pessoa ser diferente. E daí, tipo, a primeira pessoa, assim, que deu todo apoio pro meu pai, pro meu irmão, foi meu pai. E isso me deixou muito chocada, porque pra mim seria minha mãe, e daí foi meu pai, né? Meu pai, ele tava em uma fila, e lá nessa fila da caixa, eu acho, falaram, ei, Santo, teu filho é viado. E daí meu pai falou desse jeito. Ainda bem, ele não tá comendo tuas custas, tá lá na cidade dele, empregado,
bem danado. E veio pra casa na bicicletinha dele, né? Chegou em casa, ele falou isso pra minha mãe, daí toda a minha família assim começou a apoiar muito meu irmão, velho. E eu acho isso muito foda, sabe? E, nossa, eu acho que a família ela tem um papel importante. E até me Tem emocionei quando eu falo. isso, obrigada. A família totalmente tem um papel importante na nossa vida, né? Tanto que eu sei que alguns pais ainda não aceitam seus filhos, mas é pelo medo. Eu já escutei mãe de amigos meus falando que ela tem medo que o filho seja espancado na rua por ser gay. Então, é tipo assim, é mais um medo, né? Do que o filho vai sofrer. E aí ela tenta afastar o filho, né? Mesmo ela sabendo que acolhe, né? E aí ela fala, ela e outras mães que eu conheço falam que ela sabia desde criança, né? Que o filho dela era uma criança viada, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Que todo mundo tem um medo de alguma coisa. E aí os pais e as mães têm esse medo, né? Do filho sofrer na sociedade. Porque como a gente vê, né, nos jornais, o Brasil é um dos que mais mata pessoas trans e aí é o que mais mata as pessoas LGBTs, né? E pessoas pretas ainda. Eu lembro da minha mãe morria de medo quando meu irmão anda de moto pela noite, porque ela tem medo que a polícia para ele, né? Então o medo dela é se acontecer alguma coisa com ele, né? Quando ele sai à noite. E aí as mães são isso, né? Os pais são isso, familiares. E aí eu também entro na parte de que os amigos também são família, né? Você tem um apoio de amigo, aquilo também se torna família. A gente descobre na nossa vida, quando a gente cresce, que amizades também são uma família, vai além do laço sanguíneo, né? Que a gente, tanto que a gente fala que alguns parentes nem são família, a gente considera mais amigos, então no decorrer da amizade ou na sua vida, sempre é bom ter alguém do seu lado, onde possa você falar, ouvir, desabafar. Eu acho que quando a gente torna uma pessoa LGBT na sociedade, e a gente assume que é uma pessoa preta, é bom a gente sempre ter alguém realmente ali do lado, né? Um amigo, um companheiro que tá contigo sempre e que possa estar ali, fazer aliança, né? Então, a aliança que faz com você essa conexão faz com que você possa, pelo menos, viver um pouco na sociedade, respirar um pouco na sociedade, porque a gente sabe que é totalmente difícil. Assistir o filme para mim foi... Eu chorei demais, porque é minha vida, né? Eu estava comentando com a minha irmã, eu poderia trazer vários filósofos, palavras de várias pessoas importantes da comunidade, várias pessoas maravilhosas, podia trazer a fala delas aqui, podia falar, mas eu vou falar de mim, né? Eu vou falar da minha vivência, do meu dia a dia e de como foi, mesmo a minha família aceitando, a sociedade não me aceitou, né? Então a gente sai de um ambiente amoroso e vai para a realidade. Quantas vezes na minha vida eu saí para entregar currículo e as pessoas nem me olhavam na cara. Eu tenho trauma de sair na rua para entregar currículo. Eu nunca entreguei currículo na minha vida mais, por conta que eu tinha esse medo, né? O medo do racismo, né? Porque a gente sofre todos os dias. Eu tô todo dia com olhar, né? E aí, quando eu entregava currículo na minha adolescência, foi onde me traumatizou. Eu até falei para minha mãe, falei, eu não consigo ir sair para procurar emprego, eu não consigo. Porque eu não consigo me ver trabalhando naquele ambiente onde a pessoa me distratou, onde a pessoa cometeu crime de racismo, né? E aí eu fico pensando nisso, de que, meu Deus, o que que eu vou fazer na sociedade? Qual que é meu corpo, né? O que que eu vou fazer aqui? E o melhor é que hoje eu tô com 24 anos e tô aqui conversando com você sobre isso, né? Então a gente percaminha, né? Uma distância tão grande para poder chegar no futuro e saber que outras pessoas pretas, outras pessoas LGBT, indígenas, né, e que lutam por moradia, também terá um futuro, né? Então a gente luta para isso. Então a gente está na sociedade lutando todos os dias, debatendo sobre isso. Hoje em dia,
meus amigos, a maioria são brancos, né? E aí, quando a gente sai para algum lugar, e aí eu fico assim, eu já falo assim, eu não gostei desse lugar. E aí eles ficam perguntando por que que eu não gostei desse lugar. Ah, não, esse lugar é maravilhoso. Por que que você não gostou desse lugar? E aí eu fico pensando, eu só penso assim, eu falo, vocês nem sabem o porquê que eu não gosto desse lugar. Eu não gosto desse lugar porque eu sofri olhares racistas. Então, eu sofri atendimentos precários para mim por conta que eu sou preta. Eu já esperei uma comida em um restaurante por mais de 1 hora, né? E aí eu fico pensando nisso, de que como é que a gente. Como é que a gente passa tantas coisas na nossa vida e quando a gente sofre racismo, é, ou outro preconceito, mas em mim, como quando eu sofro racismo, eu não percebo na hora. Então, o pior não é perceber na hora. O pior é quando passa a situação, você tá sentada, aí você lembra dessa situação e fica, não acredito que eu deixei aquela pessoa falar daquele jeito comigo. Não acredito que eu sofri racismo aqui agora. Entende? Não acredito que eu sofri racismo em um ambiente onde eu saí para me divertir, né? Não acredito que eu sofri racismo no serviço, sabe? Então é bem isso. Quando a gente percebe, né? A gente fica mais silenciosos. Né? Eu era, tipo assim, se alguém falasse comigo na adolescência, era uau, sei lá o que, sabe? Mas hoje em dia a gente fica, é cansativo pra gente. Então, é muito cansativo eu explicar pra pessoa que aquilo que ela fez foi racismo. Eu não tenho que ensinar ninguém sobre o que é racismo, né? As pessoas têm que entender que as palavras, as falas delas foram racistas, né? Sim. É muito cansativo. Eu também tô meio nessa vibe, assim, tipo. Mas é muito o que, é que tu falou também. Eu acho que depois que passa tudo, né, que a gente compreende, a gente fica começando a se questionar. Por que eu não fiz isso? Por que eu não falei aquilo? Tipo, a gente fica assim, sem reação, assim, no momento. Assim, é como a gente fosse roubada, né? E quando passa, alguém rouba teu celular e tu fica assim, sem reação, assim. Eu me sinto assim quando eu passo por situações de racismo totalmente sem reação na hora, não consigo nem abrir a boca. Aí depois eu começo a me perguntar, né? E falando muito assim nessa questão da família, a gente sabe também que muito desses, da galera LGBTQIA+, que são expulsos de dentro das suas casas, não tem esse acolhimento da família, né? Eles vão morar na rua, né? Que é um lugar onde eles vão passar por várias vulnerabilidades sociais e que o Estado tá, tipo assim, se lasca, fica aí, né? E daí a gente vê que existe muito, assim, galera em situação de rua que há muitas vezes começam a entrar no mundo das drogas ali, porque não tem outro meio, né? Outra saída. E eu queria que tu falasse quais os papéis das políticas públicas dentro desse contexto, né? Como ela salvaria essa galera, né? Desde quando eu sou adolescente, a gente luta, luta secundarista, luta por melhoras, luta por pessoas que ainda irão vir e nascer, né? E ainda não tem nenhuma política pública sobre isso. Mesmo que há falatórios, oi Vitor, boa noite. Mesmo que haja falatórios sobre, vamos sim criar políticas públicas para ter casas, né, onde recebe pessoas LGBTQIA+, onde recebe pessoas que estão sem moradia, né? Isso, é só palavras, né? E a gente não tem realmente na lei alguém que vem e fala e faz, né? Mesmo que tenha, a gente sabe que dentro da política é tão dificultoso algum político que tem essa mentalidade de criar políticas públicas e moradias para as pessoas LGBTs, que ia mais. A gente sabe que é difícil para essas pessoas políticas conseguirem fazer isso, porque é uma gama que tem, né? É toda uma estrutura social que a gente tem no Brasil
que impede de políticos e a gente também conseguir avançar sobre essas políticas públicas, né? Então, enquanto a gente não começar desde o vereador, então, desde quando a gente não começar desde os votos pequenos, a ajuda na cidade, no município primeiro, então, desde o município, a gente tem que começar no município, né? Porque do município a gente consegue abranger para o estado. E aí do estado a gente consegue abranger para o governo, né? Então, se a gente não começar do começo mesmo, se a gente começar dos pequenos, na verdade, dos vereadores, dos prefeitos, até essa mentalidade de políticas públicas, sim para as pessoas LGBTQIA+, e sim para as pessoas sem moradia, a gente vai conseguir ter várias políticas públicas em relação a isso. Eu penso sobre isso, sabe? De que não adianta eu e você debater aqui, não adianta eu falar o que eu penso sobre políticas públicas, se pessoas que estão dentro, da políticas, né? Pessoas de esquerdas, que falam que estão junto na luta, né? Da nossa comunidade, dos nossos povos, mas que não fazem políticas públicas para os povos, né? Então, não tem como eu debater com você e falar o que eu penso futuramente, o que eu acho melhoria, sendo que já tem pessoas que veem o que a gente sofre. E que as pessoas falam que estão com a gente, né? O companheirismo com a gente, mas não tá, não, né? Eles só usam a nossa imagem, né? Para poder fazer políticas para ganhar o nosso voto, mas em si não fazem nenhuma política pública. Mas eu realmente espero que tenha políticas públicas para que tenha essa moradia, né? Tanto de pessoas, reforma agrária, né? Tanto de pessoas sem moradia, tanto de LGBTQIA+, para que possa ter um acolhimento, né? A gente só quer viver, né? Só quer uma casa para morar e só quer o pão, né, de cada dia, como a gente fala. Então é só isso, é o básico, né? Toda sociedade merece sim ter educação, saúde pública. E as pessoas LGBTQIA+, e os moradores de rua sem teto também necessitam disso, porque eles também estão na sociedade, né? Eles estão marginalizados, não é porque eles quiseram. Eles estão marginalizados por causa da estrutura total da sociedade. Estão marginalizados pela estrutura do Brasil que está assim, né? Então, não tem como falar que a culpa é deles, né? Sendo que eles não teve o mínimo, né? Que é dentro de casa, né? E ele não teve o mínimo também fora de casa, né? Quando eles são expulsos e têm que morar na rua. Quando o filme retrata sobre isso, que mostra a história do... Eu esqueci o nome dele, que ele é um homem negro gay, e aí ele vai para coisa de moradores, né? Sem teto, para lutas de moradores, e aí ele fala o que ele sofreu lá, né? Ele fala que toda a homofobia que ele sofreu lá dentro. Então, mesmo ele lá na luta todo dia e conseguiu uma moradia, aquela moradia não pertence a ele. Ele não se sente pertencente àquela moradia, né? Porque aquela moradia não foi criada para as pessoas LGBTQIA+, né? Ele só se foi porque ele já estava em situação de rua, né? E aí onde que ele se achou? Ele se achou em meio artísticos, né? A gente fala que as pessoas LGBTQIA+, sempre ter algo, ou são criativas, mas é porque que a gente se prende tanto na sociedade que a gente cria um mundo só nosso. E aí é onde que a gente vai artisticamente florescer, né? Então é onde que eu me floresço artisticamente. É como eu me floresço como uma pessoa, uma artista, uma professora, né? De teatro, é onde que eu vejo de rimas, né? De dança, de arte, de visual. Então a gente fica tão preso dentro de nós mesmos que o florescer artístico é a nossa única saída para poder viver e respirar na sociedade. Teu áudio está desligado.
Eu vi até aqui sem voz aqui, é uma fala muito potente, assim, nossa, velho, muito foda mesmo. E, tipo, era exatamente o que eu ia te perguntar agora, mas seguindo o gancho aí, que é sobre essa questão, né, do impacto das expressões artísticas e culturais para os artistas LGBTQIA+. E a gente considerando esse contexto nacional, né, não só ali em São Paulo, como esse impacto da arte, esse papel da arte, ele resiste ali como forma de resistência, como forma de identidade, né? Tipo, que o filme vai mostrar muito isso, que é através da arte eles conseguem se impor, eles conseguem ficar ali naquele lugar e mostrar, não, nós estamos aqui, nós estamos vivos, né? Tipo, uma das partes que me pegam muito é quando os indígenas se juntam ali no meio da rua, mostrando ali sua cultura, cantando. Quando tem aquela outra. Acho que tem um desfile também, né? Ah, sim! Sim. E, tipo, um O desfile desfile mostrando sobre, os orixás. sim, sobre religiões de matriz africanas. E pode dar continuidade aí na fala, também tá aberta para ti. Não é? Então, eu tava. Que eu escrevi quando, antes da gente cancelar a outra, né? Eu tinha assistido e escrito várias coisas. E essas manifestações artísticas, né? São uma mera escuta, né? Para a sociedade. Então, eu quero que a sociedade me escuta através dos meus atos artísticos, né? Através do meu posicionamento que vai para a arte. Então é como se eu gritasse para a sociedade quem eu sou, mas de uma forma artística, né? E aí o peso dessas cenas, para mim, uau, é a mesma coisa quando eles estão no estúdio, que eu penso que eles vão tirar foto e eles estão só tocam uma musiquinha assim bem silenciosa e mostra cada um. E aí aquela cena para mim acho que foi uma das mais tocantes porque mostra o rosto de cada um, né? E mostrar a singularidade que é cada pessoa. Mesmo sendo da mesma comunidade, eu tenho minha singularidade, eu tenho eu, né? O meu eu. E aí, como é que meu eu junta com o seu para a gente poder fazer esse movimento artístico, né? Na sociedade. Então a gente grita, a gente ecoa através da arte, né? Pode ser um poema, uma frase, cantar, dançar. Eu posso fazer alguma roupa, uma roupa de lixo, fazer algo para que a sociedade me veja. Mesmo ela me olhando de forma estranha, como no vídeo, mostra várias pessoas olhando eles de forma estranha, né? Fazendo as intervenções artísticas deles, mas elas estão me olhando. Então elas vão levar para casa, vão levar aquele pensamento, o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo, né? O porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo, ela se vê daquele jeito, ela se vê no saco de lixo, né? Quando eles estão deitados de saco de lixo no chão, e aí as pessoas perguntam, será se o porquê que eles estão ali? E aí do nada veio o cortejo, né? De matrizes africanas, e aí veio as imagens dos orixás, e aí eles se levantam e começam a dançar e participar também da festa. Então é como se fosse um casulo, né? Então, mesmo eu vendo uma sociedade que eu sou marginalizado desde criança, né? Eu pisei o pé fora de casa ou dentro da própria casa, eu ainda sou marginalizado, né? Então, quando eu saio de lá e eu quero me mostrar, eu vou me empoderar de forma artística. Porque não é eu querendo me esconder, é quem eu sou, né? E aí vem esse embalo de que eu tô no casulo e eu vou me transformar, né? Então, quando eu vi eles no saco de lixo, né? E quando eles se levantaram, eles estavam belíssimos com as roupas deles, né? Com o desfile. E aí eu fiquei, meu Deus, eu me senti assim todos os dias, né? Quando eu me levanto e saio da minha casa, eu me sinto assim todos os dias, né? Eu tenho que sair do meu casulo para poder enfrentar a sociedade. Ou então, quando eu mostro alguma forma artística minha, né? No teatro, a gente tem vários professores. E aí, eu fazia parte de uma matéria onde eu mostrava isso, né? Eu sempre mostrei o racismo em todas as minhas
as minhas falas, as minhas... Oi, Rosana, boa noite, maravilhosa. Fazer arte para combater a opressão, é tipo isso. É sempre isso, na verdade, né? Todos os dias a gente faz arte para combater a opressão. É uma manifestação que a gente faz artisticamente para poder, para a sociedade escutar a gente, né? Então é nosso grito todos os dias. Volto na minha fala, eu tenho na matéria, né, no curso de teatro, e aí eu escutei de uma vez de um professor que falou bem assim: Artemisa, para de fazer coisas muito bibliográficas suas. Para de fazer muitas coisas bibliográficas. Faz um personagem, né? E aí eu falei bem assim, mas eu vou fazer um personagem, mas que me leva também, sabe? Eu vou fazer um personagem que leva um pedaço de mim. Então, a minha luta contra o racismo, a minha luta de mulher preta é todos os dias. Então, eu vou levar isso artisticamente todos os dias. Então, todas as minhas peças têm alguma coisa sobre isso. O meu corpo já está vulnerável. Por que eu não posso mostrar artisticamente isso também, né? Então, nessa parte do filme, né, como que a arte tá em toda a aliança, né, que a gente fala, tá em todas as comunidades pretas, LGBTQIA+, indígenas, né, as pinturas deles, as pinturas corporais, as pinturas que trazem as tradições deles, a gente vê algumas pessoas de forma artística, mas não é artística, é deles mesmo, né? Então, tipo assim, ele leva no corpo. Então, a mesma coisa de mim. As minhas vivências eu levo no corpo para arte. É isso. Boa noite, Rosana. Sim, sim, exatamente. Às vezes eu até fico assim me questionando, gente, será que eu sou da arte? Eu não sou da arte. Mas às vezes eu vejo a arte em tudo, assim, eu só, às vezes não consigo cantar, não consigo dançar, não consigo escrever uma poesia, mas sei lá, às vezes eu falo, gente, uma pintura, uma frase, alguma coisa, já é uma manifestação, né? Já É, é uma apresentação sua. Rosana apareceu aqui também. Tem alguns comentários aqui do Vitor, Tamizão Boa Lenda. noite, Vitor. Gente, Boa noite, pessoal que tá a assistindo. gente está encaminhando para o final, mas primeiro eu queria agradecer novamente a Artemisia por ela ter topado o convite de estar aqui nesse projeto. E passar a fala novamente. Acho, por mim, continuaria mais tempo. Estou amando ouvir a Artemisia, aprendendo Que muito isso, eu que agradeço. noite. E eu passo a palavra para ti, Artemisia, para tu quiser pontuar mais alguma coisa do filme, da tua vivência. Acho que foi muito massa a forma que a gente levou o diálogo também, através da vivência, né? Eu acho que isso impacta mais, porque realmente a gente tem toda uma leitura acadêmica e tudo mais, só que a gente não consegue chegar onde a gente precisa chegar, muitas vezes, dessa forma, né? Às vezes, quando eu vou dar aula, que eu sou professora de história, quando eu vou querer falar sobre racismo, quando eu vou querer falar sobre alguma coisa que impacte os alunos, que tragam ele para a realidade, eu também parto desse princípio, falando sobre mim primeiro, quando eu me descobri negra, como é que o racismo me afeta, para depois eles poderem falar sobre eles, porque não adianta eu chegar lá com Abdias, chegar lá com Lélia, chegar lá com altos autores que eles nunca viram, sabe? Tipo assim, é importante apresentar, mas primeiro explicar para eles o que é esse problema, né? Nossa, sim, totalmente isso. Eu também tenho experiência como professora e eu também, quando me formar, futura professora, né, de teatro. E eu amo ser professora e aí toda vez eu também tenho de levar isso, né? De levar o nosso dia a dia, porque tá lá os livros, né? Eles mostram, os livros, eles mostram a vivência deles. Por que a gente não pode falar da nossa vivência também do nosso dia a dia dentro da sala de aula, né? A gente pode levar isso sim para eles. Eles também têm muito a falar, né? Eles têm todos os dias a falar. A gente vê que os adolescentes, como é que eles se portam na sociedade. Então, eles têm muito para falar também, né? Então, falar sobre esse debate racial, né? E debate LGBTQIA+, dos povos indígenas e também dos sem tetos, né, do busca por moradia, também é falar do dia a dia, do cotidiano, também é histórico, né, e também é artístico, e abrange em todas as matérias.
porque isso é vivência, né? É vida de pessoas, né? Não é uma coisa histórica que está no livro acadêmico, né? E pontuando outra coisa do filme que me marcou muito foi quando o indígena de 100 anos, que ele ia falar que ia completar 100 anos, ele falou que a Terra, né? A Terra está se acabando e são os latifundiários, os fazendeiros, as pessoas brancas que tá fazendo isso, né? E eles falam assim, Nanderu. Quando ele falou Nanderu e só veio a paisagem das matas, eu fiquei muito, me tocou muito, me deu vontade muito de chorar, né? Porque eu tô falando aqui como uma pessoa, uma mulher preta no dia a dia, mas eu não sei, eu só sei as dores, né? Eu não sinto as dores, eu sei da luta dos povos indígenas e que a terra são dos povos originários, né? E a gente luta todo dia por moradia. E eles também lutam todo dia para viver na terra, né? Ter a moradia na terra dele. E aí eu fiquei muito com isso, né? É uma palavra em Guarani. E aí quando ele fala sobre isso, que tudo está se acabando e que não é mais, né? Como antigamente. E a luta deles, né? A luta dos povos indígenas, as terras que os antepassados deles faleceram, né? Então acho que eles estão enterrados, né? Além disso, é uma coisa que a gente fala de família, né? A gente fala família, só que para ele é o povo dele, né? Então eu carrego muito isso, de que a gente está sempre com nossos antepassados, né? Com nossos ancestrais. A gente está sempre com nossos ancestrais. Eu sou sigo, né? As pessoas, eu sigo também como pessoa de religião matriz africana. E aí, para mim, é tudo isso, né? Eu me descobri mais ainda como uma pessoa preta, buscando as minhas raízes na religião africana, né? O saber de que toda potência, de que toda minha fala vai poder, alguma pessoa ouvir algum dia, alguma pretinha vai ouvir algum dia e vai ficar, meu Deus, é tipo, uau! Então, toda nossa luta é para isso, né? A gente fala, mas a gente sabe que sente no coração que tudo é ancestral e tudo eu vou seguir, né? Tudo eu vou seguir e vou sempre levar com o coração e que a gente, mesmo a gente sabendo que é muito difícil a gente ser muito feliz, né? Algumas pessoas LGBTQIA+, se sentem assim, que eu não sou aceito, então como eu sou feliz, então tem uma gama de suicídios, né? Ou então de descuidado com a saúde, é muito grande o descuidado da saúde. Porque como uma pessoa LGBTQIA+, vai e leva seu corpo, né, no hospital, né? Como ele se sente dentro da saúde. Né? Eu também estava reparando isso também, quando a mulher trans e a travesti também, né, falou sobre o seu corpo, né, e como é visto na sociedade, como é que tem acesso à saúde. Né? Então, eu penso muito sobre isso também. O filme é uma gama de pensamentos e do meu dia a dia e do meu cotidiano, né? Que nem eu falei para você, não adianta eu vir trazer pensadores maravilhosos, são importantes sim, academicamente os pensadores, sendo que eu estou vivendo aqui no meu dia a dia, em Palmas do Tocantins, entende? No Brasil, é minha vivência, né? Então, eu venho retratar sobre a minha vivência, eu venho retratar sobre a vivência de outras pessoas que caminharam comigo até aqui, até hoje, né? Caminham comigo nessa luta, né? De mulher preta, mulher LGBT. E é isso, obrigada demais, Axé, Rosana. Obrigada demais pelo convite. Esse filme é de suma importância. Realmente chorei muito com esse filme, porque eu só lembrei de mim na minha adolescência, com meus amigos, e ainda lembro de mim no dia a dia hoje, né? Então a gente nunca vai deixar de ser preto, a gente nunca vai deixar de ser LGBTQIA+, e a gente ainda luta por várias outras dores, né? Que a gente vê, né? Porque a nossa dor só a gente que sente. Mas é isso, eu agradeço muito
por esse convite. Agradecer as pessoas também que estão até agora assistindo a live. Agradeço a todo mundo, beijo pra todo mundo, muita axé, muita luz para todo mundo. E é isso, a gente sempre tem que levar com esse pensamento leve, né? De que algumas pessoas são amarguradas e aí tem aquele de que nem fala, né? Se eu responder, se uma preta responder, ela é raivosa. O porquê que minha fala é raivosa, né? Sendo que eu só estou falando que eu sofri aquilo, né? Então, o que a gente falar, a gente é raivoso. O que a gente falar, a gente está sendo mimizento, né? Na sociedade hoje em dia, eu falar da minha dor é porque eu sou sensível demais, porque eu sou mimizento. E se eu falar alto com alguém que me distratou, que fez preconceito, eu sou uma pessoa raivosa. Então, nem falar a gente está podendo mais, né? Então, é bem isso. Então, todas as falas são importantes e que toda essa aliança se junta, né? Pessoas pretas, LGBTs, QIA+, indígenas, também pessoas também para reforma agrária, os sem-tetos, e também pessoas de religiões de matriz africana, né? Toda uma gama, a gente faz essa aliança que mostra no filme, que é essa aliança que precisa ter, né? Para pelo menos a gente tentar manter algo, pelo menos, florescendo dentro de nós, né? E falando outra coisa, só para me fechar, é que é muito engraçado que no filme todinho eles faz alguma piada. Ele, dentro da comunidade mesmo, faz piada. Então é meio, eu até falei assim, ó, mesmo que seja piadas, a gente usa as dores também só para poder rir, sabe? Então é meio que tipo assim, a comunidade que tá ali contigo sempre, ela que vai te fortalecer para seguir teus caminhos, para fazer a comunidade faz você. A comunidade preta me fez, a minha comunidade periférica me fez. Então é isso que eu levo sempre para a vida, né? Não adianta nada eu estar no status lá, não sei na onde, sabe? Mas se eu sei onde que eu vim, né? Então, levar comigo todos os meus antepassados e levar toda a minha luta e a luta de outras pessoas faça com que eu sou a Temisa Suache dentro da sociedade. É isso, obrigada às pessoas que ficaram até agora. Nossa, obrigada, Temísia. Valeu demais. Noite de muito aprendizado contigo. Espero que no próximo projeto você possa estar com a gente pessoalmente também nesse debate. Foi incrível. Valeu. Até mais, gente. Foi demais. Obrigada, minha irmã. Obrigada, meus filhos. Boa noite. Sim, Boa noite, minhas irmãs. vários comentários aqui. A Nina colocou aqui por último, que orgulho de você, a Temizão, estou orgulhosa. É minha irmã maravilhosa, minhas irmãs também. Obrigada demais, pessoal. Tenham boa noite. Oi. E segue sempre seus pensamentos. Não pare de lutar jamais. A gente está sempre junto, a comunidade está sempre junta. Qual parte da comunidade você esteja, dos seus povos. Essa é a base para você sempre seguir de cabeça erguida. Sempre seguir com o pensamento. Você, sim, é uma pessoa válida na sociedade. Você, sim, é uma pessoa válida dentro de cada ambiente. E é isso. Obrigada. Até uma boa noite, gente. Fechou assim com chave de ouro, já que é a última live que a gente está fazendo no projeto de 2024. Acho que essa tua fala assim, fecha com tudo. E até mais, Artemisia. Valeu. Tchau, obrigada.